Grêmio sempre zela em ter jogadores da base em seu plantel e todo ano uma nova promessa surge das categorias inferiores aos profissionais do clube, onde eles conseguem se destacar e, como de costume aqui no futebol brasileiro, são negociados com o futebol europeu. E hoje eu separei uma lista com algumas das principais revelações do tricolor nos últimos anos. Nem todos os jogadores eu vou poder falar no vídeo de hoje, então se eu deixar de fora, já deixe aqui nos comentários. Também não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com aquele seu amigo gremista e de se inscrever e ativar as notificações. Agora sim, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Matheus Henrique é um dos grandes nomes do elenco do Grêmio atualmente, e com apenas 22 anos já é considerado como uma das maiores apostas do futebol brasileiro. Em 2012 ele começou na base do Nacional de São Paulo, isso no Sub-15. No ano seguinte ele recebeu sua primeira oportunidade no Grêmio em um período de observação, mas em sequência acabou sendo dispensado pelo time gaúcho, rumando então para o São Caetano, mas pouco tempo depois, o Grêmio acho que se arrependeu de liberar o jogador e pegou o Matheus Henrique por empréstimo em 2017. Em 2018, por sua vez, comprou ele de forma definitiva por 145 mil euros. Hoje o Matheus Henrique é um dos pilares do meio de campo do Grêmio e também da seleção brasileira Sub-23, tendo valor de mercado de nada mais nada menos que 22 milhões de euros. E já vem atraindo, claro, o olhar do futebol europeu. Mesmo então com pouco tempo de carreira e sem ter saído do Grêmio ainda, podemos destacar que ele foi uma das grandes apostas do tricolor nos últimos anos. Outro jogador que segue no Grêmio, que é oriundo da base, é Everton Cebolinha. Porém, na janela deste meio de ano ele deve deixar o clube, isso porque ele já recebeu várias propostas do futebol europeu. Ele começou na base do Fortaleza, onde se destacou e foi para a base do Grêmio em 2013, se destacando e no ano seguinte sendo promovido ao elenco principal. Desde então, cada ano que passa ele vem se firmando ainda mais no tricolor. Everton já conseguiu ajudar o time gaúcho em diversos títulos, como a Copa do Brasil de 2016 e também a Copa Libertadores de 2017. No ano passado ainda ele foi eleito uma das principais revelações do Brasil na Copa América, terminando ainda como artilheiro da competição. No Grêmio ele já construiu um legado e conseguiu se destacar. Vamos ver agora, quando ele rumar ao futebol europeu, se ele vai conseguir também fazer tal feito como fez aqui no Brasil. Lembrando que ele tem um valor de mercado na casa de 35 milhões de euros. Mesmo então que ele não tenha saído do Grêmio ainda, ele já conseguiu demonstrar que valeu a pena aí a sua subida da base ao time principal. Depois de passar na base de Simões Filho, Avaí e Bahia respectivamente, em 2013 o Wallace chegou na base do tricolor gaúcho, sendo incluído entre os profissionais em 2014. Ele até que jogou bem no Grêmio, mas ele não conseguiu ganhar tanto destaque quanto era almejado. Mas no clube gaúcho ele foi importante e ajudou no título da Copa do Brasil de 2016, e conseguiu ganhar ainda um bom destaque aqui no Brasil, sendo vendido no começo de 2017 ao Hamburgo da Alemanha por pouco mais de 9 milhões de euros. Um ano e meio depois ele foi vendido ao Hannover, também do futebol alemão, mas por apenas 6 milhões de euros. Já no meio do ano passado ele foi novamente negociado, agora com o futebol italiano, pelos mesmos 6 milhões e meio de euros. E hoje ele veste a camisa da Udinese da Itália. O Wallace é novo, tem apenas 24 anos e tem muito ainda para mostrar, mas ele foi então uma das grandes revelações do Grêmio nos últimos anos. Porém ainda ele não conseguiu demonstrar todo o seu futebol como era esperado quando ele foi promovido da base do Grêmio, mas ele é novo e tem muito chão pela frente para mostrar e consolidar como uma grande revelação do Grêmio. Em 2009 o Grêmio contratou o lateral Mário Fernandes para sua base, junto ao São Caetano, por apenas 450 mil euros. E com apenas 3 meses na base, logo ele foi promovido ao elenco principal. No tricolor, foram quase 100 jogos e 3 temporadas onde se firmou no clube. E em 2012 ele foi vendido ao CSKA Moscou do futebol russo, por quase 11 milhões de euros. Aos 29 anos ele se firmou no time russo e por lá conseguiu adquirir também uma cidadania russa. Mário Fernandes é um jogador muito pouco conhecido aqui no Brasil, principalmente por estar numa liga de menor expressão. Mesmo assim ele se encaixa nessa lista por ter se destacado e ter sido revelado pelo time gaúcho nos últimos anos, sendo então um jogador que até disputou uma Copa do Mundo com a seleção da Rússia. Lucas Leiva foi revelado no Grêmio em 2005, chegando na base do clube em 2002. A temporada de 2006 deve ter sido uma das melhores no clube gaúcho, onde Leiva se destacou com gols e assistências, mesmo sendo um jogador de mais marcação.
Após 2 temporadas e meia no tricolor, ele foi vendido ao Liverpool da Inglaterra por 10 milhões de euros, onde na Inglaterra ficou até 2017, quando então foi vendido ao Lazio por quase 6 milhões de euros, e que é o time atual do jogador. Atualmente ele tem 33 anos e em breve poderia muito bem voltar ao Grêmio para se aposentar. Time então que ele foi revelado e deixou um grande legado. Fato é que ele construiu uma carreira brilhante lá na Europa e também com a seleção brasileira, e podemos destacar então que o Grêmio foi muito importante na evolução desse jogador. O goleiro Marcelo Groi é considerado um ídolo dentro do Grêmio, afinal, ele vestiu a camisa do clube por quase 18 anos. O goleiro chegou na base do tricolor no ano 2000 e em 2005 subiu aos profissionais, ficando até 2018. Nesse tempo ele vestiu a camisa do clube em mais de 400 oportunidades e ganhou títulos inesquecíveis com a camisa do tricolor, como a Copa do Brasil e a Libertadores, ambos recentemente. Porém, no fim de 2018 ele foi vendido ao Al Ittihad da Arábia Saudita e praticamente sumiu do mapa. Chegou lá e sofreu com uma lesão. Desse modo então ele acabou sendo muito pouco utilizado e hoje soma mais ou menos uns 7 jogos com a camisa do clube. Mesmo assim, Marcelo Groi nunca será esquecido pelo torcedor e também pelo Grêmio. O cara simplesmente surgiu da base e se tornou um dos principais arqueiros aqui do futebol brasileiro. Douglas Costa ficou praticamente 7 anos na base do clube, até que em 2008 ele chegou no elenco principal. Porém ali ele não teve muito tempo para conseguir se destacar dentro do clube, pois no início de 2010 ele já foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 8 milhões de euros. 5 anos depois ele foi vendido novamente, agora para o Bayern de Munique da Alemanha, por 30 milhões de euros, sendo emprestado ao Juventus, que 2 anos depois veio adquirir o jogador por 40 milhões de euros. Nos 3 times europeus por onde passou, Douglas Costa conseguiu se destacar e atualmente com 29 anos, segue sendo uma peça-chave no clube de Turim. Arthur iniciou na base do Goiás em 2008, mas foi vendido ao tricolor em 2010, onde passou o maior tempo de formação no clube gaúcho, até que em 2015 chegou aos profissionais, se destacando muito e atraindo os olhares do futebol europeu. No Grêmio ele se destacou principalmente por seu estilo de armar o jogo, seus passes decisivos e também os seus desarmes, fazendo parte de títulos importantes como da Copa do Brasil e Libertadores. Arthur foi vendido ao Barcelona em 2018 por 31 milhões de euros e já conseguiu um espaço no time catalão, se firmando por lá. Mesmo com 23 anos ele já é uma peça importante para a equipe. Dessa nova geração, Arthur com certeza é uma das maiores revelações do clube, pois ele sim já comprovou isso com o seu futebol apresentado no Brasil e também na Europa. Esse foi então o vídeo de hoje, eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião e também deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. Meu muito obrigado pela presença e cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo, falou, valeu e fui!